Olá, tudo bem? Eu sou a Josene, estou vinda pela primeira vez conversar com vocês, sou acadêmica do Pós-Com da UFSM, estou no mestrado na linha de mídias e estratégias comunicacionais, desenvolvendo uma pesquisa sobre comunicação para o desenvolvimento, né, sob orientação da professora Kalise Schneider, e essa pesquisa ela se desenvolve através do projeto LASOS, né, um projeto internacional da UFSM, em parceria com a FAO, em parceria com a ONU. Então, é um projeto bem legal, trabalhando com comunicação para o desenvolvimento do campo, e como é que a gente pode, né, a partir da comunicação, dos processos comunicativos, visualizando diferentes plataformas, diferentes redes de relação, de produção, construção de conteúdo, como é que a gente pode estar levando, né, desenvolvimento para o campo e para as pessoas que precisam, né, desse tipo de conhecimentos para trabalhar no campo. Nessa disciplina de gestão de web, eu estou tendo meu primeiro estágio de docência orientada. Então, hoje eu estou vindo conversar com vocês por vídeo pela primeira vez, né, por causa dessas questões do coronavírus, a gente teve que se adaptar em relação às aulas, então hoje é o meu primeiro contato com cada um de vocês, né. A gente tem acompanhado durante as aulas diversas temáticas sobre interatividade, sobre conexões, sobre hipertexto, né, o hipertexto no ambiente digital, onde o hipertexto ele se organiza de forma que o leitor ele tem a liberdade, né, de escolher vários caminhos. Então, a tomada de decisão do leitor no ambiente digital ela fica muito mais aparente, atrativa, porque é você que conduz o conteúdo que você quer ver. Então, por meio de ter hiperlinks, você pode sair de uma página e ir para outra, então ver outros formatos de conteúdo ou em outras redes. Então, o hiperlink ele vem com essa questão de não deixar você preso, né, numa ordem linear única em que você tem que fazer a navegação daquela forma. Então, no ambiente digital, você tem essa conexão que se estabelece de forma diferente, o que é muito legal. E o que corrobora essas particularidades, né, que o ambiente digital ele nos propõe, nos possibilita. A gente já trabalhou com autores como Pierre Levy, como Manuel Castells, pensando nessa sociedade em rede, nos impactos, né, da comunicação digital, tanto na esfera na esfera da economia, como também na sociedade e na cultura. Então, o impacto que o ambiente digital e os meios digitais eles causam, né, nessas outras esferas, né, que saem da internet, que vão para a vida real, vamos dizer assim. E como a gente falou na questão do hipertexto e das mais diversas possibilidades de relação entre as redes, mídias e plataformas, Jenkins vai trazer para nós o conceito de cultura da convergência, que a gente já trabalhou, né, em outras aulas, e como esses diversos espaços da internet possibilitam a criação e a cocriação, né, de conteúdos. Burgess e Green também, trabalhando com o YouTube e com a revolução digital, né, como o YouTube ele se tornou esse fenômeno da cultura participativa e como as relações nesse ambiente digital estão cada vez mais complexas entre produtores e consumidores de conteúdo, né, nessa criação e geração de significados. Então, nesse sentido, com base com tudo que a gente já viu na aula, como profissionais de relações públicas, trabalhando de organizações e para organizações e instituições, a gente precisa estar atento, né, em como esses processos de relação se estabelecem no ambiente digital e como as organizações estão preparadas frente a isso, né, e como é que vão trabalhar com isso. E dessa forma começar a visualizar os dados disponibilizados na rede, como dados de idade, quantidade de pessoas, visualizações, engajamentos, curtidas, comentários, todas essas informações que a gente tem na internet, como potenciais subsídios, né, para a gente desenvolver dentro das organizações mensurações, buscando trabalhar com a comunicação das instituições de uma maneira um pouco mais estratégica e assertiva, né, visualizando públicos de interesse, produzindo conteúdo para esses públicos nesses ambientes. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E nesse sentido, a gente sabe que hoje em dia já não é mais possível construir um discurso e dar ele já como divulgado, entendido e absorvido pelos interlocutores. A empresa, a organização pode até produzir uma comunicação, mas ela não pode prever ou afirmar, né, que esse conteúdo vai ser absorvido, né, da forma que a organização pretende que seja absorvido pelos interlocutores, né. Então, as empresas já perceberam a necessidade, sim, de criar proximidade com as novas tecnologias para encontrar formas mais eficientes de interagir com esses públicos, de criar sintonia nessa relação. Mas, para isso, é necessário que elas tenham como prática
um monitoramento constante dessas mídias e redes digitais, né? Porque a partir desse monitoramento, né, com base nos diversos dados que a internet possibilita, vai ser possível encontrar respostas, soluções e até mesmo definir estratégias, né, para conseguir trabalhar com um processo comunicativo um pouco mais eficaz, né? Para pensar esses diferentes suportes midiáticos simultâneos, Cardoso, ela traz no texto o conceito de cross-mídia. E abrindo parênteses, assim, tudo que a gente está falando aqui na disciplina de gestão de web se conecta, né? Porque tudo é rede social, tudo é internet, é o ambiente virtual, né? Então, para falar de storytelling, a Cardoso ela traz o conceito de cross-mídias. E antes, como a gente viu com Jenkins, que esse autor também vai trazer... relatar outros processos no ambiente digital, mas vai trazer os conceitos de cultura da conexão e cultura da convergência. E nesse sentido a gente retoma o que a gente falou antes dos hiperlinks, que os hiperlinks eles também têm relação nesse processo, né? Eles também relatam uma mistura, uma conexão complexa, que a gente vai de um link para o outro, a gente cria essa relação entre um lugar e outro. E enfim, esses conceitos eles dão conta, né, de explicar essa complexidade que tem no ambiente digital, cada um com suas especificidades, mas sim tentando aí esclarecer um pouco mais sobre esse sistema complexo, que de forma geral, essa questão da cultura da conexão, da convergência, desse constante criar significado e ressignificar e trabalhar nessa constância, né? Eu acho que o grande desafio das empresas, das organizações, é encontrar esse formato ideal de expressão. Então aqui a gente está falando de produção de conteúdo, então tentar encontrar um formato ideal para conseguir garantir a atenção dos públicos de interesse e construir legitimidade, né, em relação ao que as organizações querem construir, né, querem passar para os seus públicos. E nesse sentido, falando de storytelling, né, usando o storytelling como uma técnica de produção de conteúdo para criar interação com esses interlocutores, a utilização da memória no resgate desses valores, desses princípios da organização, através desse contar histórias, ele cria uma dinâmica, né, que se torna um pouco mais envolvente, mais atrativa para o público, né, porque tu consegue, a partir da experiência do outro, criar relações com as suas próprias experiências. Então, o storytelling ele é um contar histórias de uma forma repaginada, assim, uma nova linguagem para atender as demandas dos negócios comunicacionais das empresas, né? Buscando tanto empresas públicas como privadas, né? Não são só as empresas privadas que podem trabalhar com storytelling. Na verdade, qualquer empresa pode fazer com isso, pode construir esse panorama de contar histórias, de relatar um processo, de descrever processos, enfim, né? Com base na experiência, na troca de relações. A gente sabe que, com o ambiente digital, os públicos eles estão cada vez mais críticos, cada vez mais informados também, porque eles têm mais possibilidade de acesso para buscar conteúdos em outros lugares, enfim. Então, por isso as organizações elas precisam pensar, precisam rever a forma de comunicar, a forma de produzir conteúdo, lembrando que a dinâmica informacional das organizações ela não pode ser mais unilateral, né? Então, apenas transmitindo informações sem esperar retorno, ou melhor, transmitir informações, não dar bola para o retorno ou desconsiderar o retorno como um próprio recurso que ajudaria a empresa, né, a se desenvolver mais, a trabalhar melhor com os públicos. Então, pensar a comunicação com essa forma unilateral já não é mais o processo que os ambientes digitais estão pedindo, né? O meio digital ele traz essa questão, sim, da horizontalidade, da gente trabalhar tanto produzindo conteúdo quanto se aproveitando desse feedback para construir novos conteúdos. Então, assim, a forma como tu vê esse ambiente com informações cada vez mais rápidas, mais fluidas e que reverberam o tempo todo, né? Então, tá sempre os diálogos nas redes sociais, eles voltam e os emissores se multiplicam de uma maneira muito rápida. Então, a organização também precisa estar, né, acompanhando esse processo. De um lado, né, as organizações elas começam a se comunicar diretamente com esses públicos, mas de outro há também uma concorrência, né, porque todas começam a fazer isso ao mesmo tempo. Então a gente vai pensar em questões de diferencial competitivo, em como é que tu realmente legitima essa contação de histórias a partir de uma informação verdadeira, de uma veracidade, né? Então
é buscar encontrar na organizações pontos que realmente podem fazer com que tu consiga construir a imagem, legitimar a tua organização sobre uma construção verdadeira e sólida, né? Que realmente ela não possa ser refutada por outras organizações ou por outros públicos. Então, buscar construir esse conteúdo sempre com base na verdade, né? Então, não dá para ignorar esse cenário comunicacional e tem que realmente visualizar esses novos suportes técnicos como uma ferramenta de crescimento para a empresa, né? Que isso tudo vai retornar depois em benefício econômico para a empresa. Isso é nítido, né? Por isso que se trabalha em comunicação, buscando tanto o viés de relacionamento, de posicionar a empresa como uma estrutura que impacta o social, que traz benefícios para o social, mas também, né, é um mercado. Então, a empresa tem que estar voltada também em pensar em benefícios que vão fazer com que ela consiga se desenvolver enquanto organização. O processo, então, de contar histórias, de entrar com esse storytelling, é realmente atrair a atenção desses interlocutores, né, desses públicos de interesse, criando uma troca de mensagens que liga passado e presente, tanto que já foi vivenciado por essas pessoas que estão relatando, né, tanto o que a pessoa que está ouvindo cria relações, né, cria conexões com o que está sendo dito, né, que é a partir da experiência de um terceiro, da memória, do resgate da memória de um terceiro, né. Então, esse centramento na narrativa, focar na narrativa, na contação de histórias, na memória organizacional, através desses interlocutores que participam, né, contando dessa história, estimula significados nesses novos consumidores, nesses novos públicos, né? E gera uma questão de pertencimento, porque quando tu observa uma coisa que tu já passou, ou que é próxima da tua realidade, ou que tu vê que vai ajudar o teu cotidiano, a tua realidade, tu sente mais aproximado. Então, é esse tipo de relações que esse tipo de produção de conteúdo através do storytelling busca criar. É criar vínculos, criar esses laços a partir do sentimento, das experiências, dessas questões mais próximas, né? Apesar de o storytelling ele ser essa ferramenta que possibilita essa troca de experiência, é muito importante estar atento, né, ao que está sendo divulgado, a que realmente está sendo dito, a que pessoas estão sendo atreladas a esse conteúdo, porque tudo isso vai influenciar diretamente na imagem e da reputação da organização, né? Ela vai estar ligada diretamente a isso. Então, a partir do momento que tu escolhe um personagem, uma pessoa ou determinada história para contar, tu precisa ter uma noção, né, do cenário dessas colocações, dessas palavras, dessa construção de sentido e no que isso vai reverberar para a imagem da organização, né? Então, não pode ser uma coisa feita sem pensar, sem ser estratégica, né? Sem ser analisada. Não é qualquer pessoa que você pode escolher dentro da organização para falar da tua organização, né? A gente sabe que tanto na representatividade de um conselho diretivo, quanto numa estrutura de comunicação, mesmo de profissional de comunicação trabalhando, existe uma hierarquia, existe uma construção que legitima, né, essas pessoas do porquê falar, por que elas estão destacadas, que conexão elas têm com a empresa, qual a relação delas de pertencimento com a empresa, né? Então, são cuidados importantes que precisam ser tomados nesse processo. O storytelling ele funciona muito com esse formato que busca atenção, né? Que capta a atenção das pessoas. A gente vê quando a gente assiste um vídeo, né? Como o vídeo prende a gente, ele envolve a gente, ele tem essa questão de causar emoção, né? Despertar no terceiro o interesse, a emoção e fazer com que essa emoção gere a consequência da legitimação, né? Da empresa nas práticas da pessoa, ou inserir a empresa no cotidiano da pessoa em coisas que ela pode usar esse tipo de relato de experiência para aprimorar suas práticas, enfim, né? Então, o storytelling ele é um processo que resulta nessa prática de recuperar o passado, né? Nessa recriação argumentativa em que as pessoas compartilham, né? Uma questão de compartilhamento, e aí a gente volta para as redes, né? Então, trabalhar com rede digital é pensar em conectividade, é pensar em relacionamentos, é pensar em criar vínculos, e o storytelling ele é essa ferramenta. Então, ele é uma técnica, né? Então, essa técnica realmente ela é pertinente para esse meio. Então, vai pensar numa contação de histórias, beleza, vai trabalhar material para o Facebook, vai trabalhar material para o Instagram, vai trabalhar conteúdo para o YouTube, vai trabalhar conteúdo para o site. Então, mantém esse alinhamento institucional, organizacional, né? Pensando nas diferentes plataformas, nas diferentes produções de conteúdo para cada plataforma. Visualizando também as personas, né? Então, você tem personas dentro da empresa, você tem públicos de interesse, você tem diferentes nichos de público, né? Como é que você vai trabalhar para eles a partir da contação de histórias?
quem são essas pessoas que tu vai escolher para representar e o quanto essas pessoas se aproximam com teus públicos de interesse. Então também não adianta tu pegar para se apropriar, né, da técnica da contação da história sem levar em conta esses aspectos que são importantes, que precisam ser analisados, né? Quem está falando, para quem é dito. Então é tudo planejamento comunicacional, é planejamento estratégico de comunicação. Para finalizar, assim, acho que o Rodrigo Kogo traz uma referência, uma citação muito interessante, que é o seguinte, né? O storytelling, ele vem justamente favorecer a empatia, uma habilidade comunicativa com alto nível valorativo e que motiva de maneira extraordinária o desenvolvimento relacional. Então, realmente, pensar o storytelling como recurso para produzir conteúdo é pensar em gerar emoções, gerar impacto, criar vínculos, criar relações. Então, é a organização pensando em como ela vai se aproximar dos seus públicos de interesse, né? E nem sempre esse conteúdo é falando da organização. Então, às vezes é o contar de histórias e, no fundo, a imagem da organização está atrelada a isso, né? Eu vou tentar trazer para vocês alguns exemplos que a gente consiga ilustrar isso, que a gente consiga visualizar como é que se estabelecem realmente essas estratégias do storytelling como um recurso de produção de conteúdo. E qualquer dúvida, vocês mandem aí por e-mail que a gente vai tentar solucionar. E qualquer dica também de outros conteúdos que vocês viram que tem a ver com contação da história, tem a ver com essa construção, né? Pensando na identidade institucional, pensando como é que isso vai corroborar, né, com a construção da legitimação da empresa e dos seus discursos, enfim. Então, se quiserem contribuir com o que vocês puderem, a gente fica muito feliz. Era isso.